nesse tipo de circuito hidráulico tem que haver, olha o verbo, tem que haver um componente muito importante, que é a câmara de compensação, essa que eu estou apontando agora. Então toda bomba que tem um deslocamento positivo, principalmente as bombas de pistão, possui uma câmara de compensação associada ao circuito hidráulico. A função da câmara de compensação, que você vê, ela está aqui acoplada à bomba do pulverizador. A função dela é preencher esse espaço desse caneco ao contrário com uma câmara de ar. Então imagina você pegando um copo que está na pia que você está lavando louça. Agora imagina você pegar esse mesmo copo com a boca para baixo, cheio de ar no volume dele, colocando dentro pia, não é? A água vai descer e vai haver uma certa porção ou altura do copo ali que vai estar preenchido com ar, mas a água vai estar mais embaixo. Não é isso, não é correto? Por quê? Porque esse ar dentro da câmara de compensação vai criar um colchão para amenizar os problemas de pico de pressão dado pelos êmbolos da bomba do pulverizador. Dá um pico de pressão e esse pico de pressão vai ser absorvido, amortizado pelo ar existente aqui dentro da câmara de compensação. Ok? Então, a pressão já estabilizada, ela vai ser recalcada até um outro elemento do circuito do pulverizador, chamado comando de pulverização na prática, no campo, ou válvula reguladora de pressão, que esse é o termo técnico que vocês vão ver nos textos. O próximo elemento, depois que o líquido é recalcado com pressão adiante no circuito hidráulico, ele chega num elemento do circuito que se chama válvula reguladora de pressão, essa que eu estou apontando aqui. É muito comum, é muito fácil identificar a válvula reguladora de pressão. A válvula reguladora de pressão do pulverizador é aquele dispositivo que recebe um monte de mangueira e você vê um monte de mangueira saindo. E na grande maioria das vezes está associado com um manômetro perto. Então é fácil identificar. Você olha, onde é que está chegando mais uma mistureira de mangueira e tem uma... É ali provavelmente a válvula. Então nesse caso, essa aqui eu estou apontando, é a válvula reguladora de pressão. E é muito importante saber o que a válvula de regulador de pressão faz. Porque veja você, a bomba ela vai recalcar com toda a energia aquele volume de água para frente no circuito hidráulico. E é a válvula reguladora de pressão que vai regular aquela vazão que vai seguir adiante no circuito hidráulico até chegar na ponta. Ou seja, é a válvula reguladora de pressão que é a capaz e que faz a regulagem da vazão das pontas. Ele vai fechar o circuito da cauda que vai para o retorno e não o que vai para a ponta. Se não existisse a válvula de regulador de pressão, toda a água recalcada, ou toda a cauda recalcada pela bomba ia chegar no bico. É o retorno de cauda injetado no tanque de novo, espirrado no tanque de novo, que vai fazer a manutenção, a movimentação da cauda aqui dentro. Na grande maioria dos pulverizadores, esse é o único dispositivo de agitação de cauda. Vários pulverizadores têm um dispositivo auxiliar para agitar a cauda, que é uma hélice incorporada dentro do tanque e girando a todo momento, e essa hélice em movimentação cria uma turbulência dentro do tanque, fazendo a movimentação da cauda. E nós temos duas saídas laterais com registros. Veja que aqui eu estou apontando e acionando o registro de uma via lateral da válvula reguladora de pressão. Esses dois registros, cada um deles é responsável por fazer a abertura e fechamento da seção da barra. Então veja você, pulverizou o talhão inteiro e no momento do arremate, do final do talhão, você queira pulverizar só meia barra. Então nesse sentido você mantém o circuito hidráulico funcionando e aciona só metade ou fecha só metade da barra ou um ramal do pulverizador para que o outro ramal continue pulverizando normalmente. Esse você pode levantar ou mesmo passar com ele fechado em cima da cultura, mas não vai estar pulverizando. Além dessas funções,
está associado à válvula reguladora de pressão também um manômetro. E veja para onde está apontando o manômetro. Para o operador. Por quê? Porque o operador precisa ficar a todo momento acompanhando qual é a pressão do circuito hidráulico. Se houver algum entupimento, vai aumentar a pressão. E nesse sentido ele consegue enxergar algum problema ou avaria acontecendo durante a pulverização. Eu disse entupimento, como se houver também estourar a mangueira e ele não vê, ele vai conseguir ver o ponteiro do manômetro indicando que caiu a pressão drasticamente de uma forma abrupta. Essa já é uma válvula reguladora de pressão com retorno regulável. A gente consegue identificar esse tipo de válvula. Nós vemos também um outro dispositivo aqui em cima, que é uma válvula que regula também o retorno da válvula principal. O cara não sabe se abre, se fecha, o que faz aqui para mexer nessas válvulas, que cria confusão. Qual que é a importância das válvulas reguladoras de pressão e retorno regular? A importância é que no momento em que nós fechamos um ramal de pulverização, automaticamente toda a pressão que iria para aquele ramal vai para o outro. E aumentando a pressão nesse outro ramal que está aberto, dá diferença no tamanho de gota. E você não deseja isso. Então as válvulas de retorno regulável fazem com que no momento que a gente fecha aquele ramal especificamente, a pressão associada àquele circuito de pressão que ia para aquele ramal volta para o retorno. Está entendendo? E não sobrecarrega o outro, não alterando a pressão do outro ramal que permanece aberto. Isso traz uma qualidade de pulverização muito importante. É claro que esse tipo de válvula é mais caro que as válvulas mais simples, mas tem contrapartida, é uma tecnologia que traz o benefício. Principalmente em que condições? Nas condições que eu preciso abrir e fechar seções de barra constantemente. O circuito hidráulico, após a válvula reguladora de pressão, ele traz a cauda em recalque até o elemento filtrante, o segundo elemento do filtro que eu disse agora para vocês, que é o filtro de linha. Por que ele tem esse nome? Porque é um filtro que está associado à linha de pressão dos ramais. O certo deveria ser, como nesse caso, é um pulverizador de 2 ramais ou 2 seções. Cada seção tem o seu próprio filtro de linha. Então é a segunda linha contra o entupimento do filtro, tá certo? Esse é contra o entupimento dos bicos. Esse filtro ele deve ser limpo também periodicamente. E qual é a periodicidade? Depende da contaminação, dos contaminantes que existem na cauda de captação. Se você usar uma água que é proveniente de poço artesiano, dificilmente você vai ter problemas com contaminantes na água, com exceção das incompatibilidades de mistura, né? Que acontecem muito também, que leva você a ser obrigado a limpar o filtro de linha. A exemplo do outro, é a mesma coisa, desrosqueia, existe um filtro interno com uma malha menor do que a malha do filtro de sucção. Então veja, as malhas do filtro, eles vão diminuindo até chegar na ponta. Esse é o bico de pulverização, tá certo? Veja que ele recebe a água recalcada com pressão. Esse bico ele possui alguns componentes. A gente costuma falar que esse dispositivo que possui o orifício, é o que faz e é o que é responsável pela pulverização de fato, a formação das gotas, como o bico. Nós estamos acostumados a chamar o colorido do bico. Só que essa é a ponta. Bico é todo esse conjunto. Então veja que o bico, ele possui um corpo, possui nesse caso uma válvula antigotejo. O que é essa válvula? Ela é responsável no momento que nós cortamos o circuito de pulverização e acaba a pressão no sistema, a válvula ela possui um dispositivo que é acionado com 10 PSI. É uma pressão bastante baixa, dificilmente você vai pulverizar com 10 PSI. Então com 10 PSI a válvula fecha e o orifício para de pingar, né? A ponta para de pingar. Isso é muito importante, principalmente quando você quer evitar contaminação ambiental. Outros elementos do bico é o filtro de pulverização, esse é o filtro do bico, é o terceiro filtro no circuito hidráulico. Depois nós temos um anel de vedação que faz o fechamento e a evitar a vazão na acoplagem da capa do bico, um anel de vedação. E depois nós temos a ponta de pulverização propriamente dita,
E essa ponta de pulverização é o motivo de uma aula inteira que nós vamos tratar depois, o porquê dessa cor ou o que significa essa cor. Gravando. Já tá gravando? Aí, ó, nós estamos consumindo já 1 minuto já que eu falei. Acabei de apertar, gravando aqui. Dessa merda aí. Bom,